por força das circunstâncias, da modernidade, do acaso ou da narrativa das redes sociais modernas, existem coisas que eu não posso falar, né? Sendo eu homem, macho hétero, provavelmente tóxico, provavelmente opressor, isso não sou eu que estou dizendo, mas sim a narrativa moderna, eu não posso falar essas coisas, tá? Se tratando de mulheres, sobretudo religiosas, ou seja, eu tô fora do meu lugar de fala duas vezes, né? Primeiro por ser homem falando de mulher, e segundo por ser homem falando de mulher evangélica, tá? Sem problemas. O que não quer dizer que eu não traga reforço para poder falar por mim. E é isso que a gente já viu hoje, meus caros. Confiram aí o que vocês acham. Homem, cuidado com a honradinha da igreja, a chamada Pirigóspel. Ela se finge de crente, mas o intuito dela é apenas zerar a quilometragem. Ela vai dizer para você que escolheu esperar e que vai manter relações apenas após o casamento. Cuidado, porque eu já vi um caso desse na prática e o cara está pagando pensão alimentícia para um filho que não é dele até hoje. Pirigóspel, cara, eu não tô sabendo lidar com isso. Cara, é difícil lidar com essa é nova, cara. Esse tipo é bem fácil de se identificar. Basta você estar atento aos sinais que eu vou te passar aqui agora. Primeiro, ela se diz uma mulher modesta, mas ela usa roupas muito justas e decotadas. Olha. Segundo, ela sensualiza com fotos na internet, mas a legenda que ela utiliza nas redes sociais é sempre um versículo bíblico. Cara, cá entre nós, quem for da igreja pode me dizer, realmente existem homens que caem nessa? É tipo, por exemplo, o camarada tirar uma foto com um político muito corrupto, né, sendo ele um candidato, e colocar a seguinte legenda, sabe? Vote em mim contra a corrupção. E o cara tira fotos com, sei lá, com Lula, tá ligado? Isso quando ela não coloca o versículo lá na biografia dela. Terceiro, ela se diz uma princesa do Senhor. Mas, na verdade, ela é uma serva da deusa Astarte. Se você não conhece, dá uma pesquisada no Google depois. E se, de repente, ela for filha de Lilith, hein? Eu sou filha de Lilith. Ela ama evangelizar homens jovens e que têm força para o trabalho, principalmente empresários e concursados. Sim. Quinto e último, ela faz reuniões de mulheres na casa dela, mas ao final ela adora criticar a roupa das irmãs e ficar de olho gordo dos varões casados. 90% das mulheres que me ofendem aqui nos comentários são esse tipinho. Envergonham a Deus, envergonham o pastor, envergonham os pais, envergonham o evangelho e envergonham outras mulheres. Homem, às vezes, é melhor tornar uma prostituta a sua esposa. As prostitutas são mais honestas e trabalhadoras. Eita, a Pirigóspel, ela é um súcubo. Fuja, porque não se resolve nem com jejum e nem com reza braba. Meu Deus. Esses dias eu trouxe a Martina, né, a beisola do Privacy, e ela tava... Eu falei isso, né, que ela se auto-intitula p***, mas aí eu falei assim, cara, eu gosto dessa garota. Porque pelo menos ela é sincera sobre o que ela é em relação ao que ela faz, em vez de ficar dizendo que ela é criadora de conteúdo, 18+, e se você chama ela de p***, ela simplesmente fica revoltada. Não, ela manda logo a real, eu sou isso e acabou, entendeu? Meu Deus. Eu sei que você conhece alguma Pirigóspel, deixa isso aqui pra mim nos comentários. Eita, beijo, até a próxima. Mano, a risada dessa mulher só já acabou comigo, velho. Bem como eu disse, né, cara? Imagina eu falar esse tipo de coisa, mano, você tá de brincadeira. Faço eu um tipo de vídeo falando esse tipo de coisa. Vai cair no react de uma página, sei lá, tipo da Caroline Sardá. Mano, você tá de brincadeira. É arrumar encrenca pro resto desse ano que ainda tem. De repente até pro ano que vem ainda. Tá de brincadeira, cara. Mas certamente a gente tem que conversar sobre isso, porque o que ela levantou aqui é uma coisa que eu já me perguntei bastante tempo, cara, sobre essa questão. Eu falei, mano, como é que será que é a cabeça dos homens cristãos que vão pra igreja, né? Porque eles têm aquela narrativa do não julgamento. Inclusive eu fiz uma live com um camarada esses dias que ele escolheu esperar. Vocês devem ter visto a live, alguns de vocês, né? E eu o questionei sobre essa questão. Eu falei, cara, mas tá, beleza. Como lida então com essa questão, por exemplo, a narrativa da igreja é o não julgamento, só Deus pode me julgar. Mas como é que você, de fato, usa a racionalidade para você filtrar boas
parceiras das mais parceiras, se a palavra diz pra você não julgar ninguém, né? Pra não tentar simplesmente influenciar vocês com narrativa sobre o que eu não entendo, tá? Eu prefiro usar a lógica do não cristão, porque eu não sou cristão. Mas se você é cristão, usa a sua lógica. Mas algumas coisas podem filtrar do que eu vou falar aqui. É possível achar bom relacionamento com uma parceira recém-convertida? Olha só. Antes de eu dizer sim ou não, é imprescindível que você entenda que você jamais vai conseguir ter um vislumbre completo do passado de uma pessoa. Você nunca vai saber o passado completo de uma pessoa, a menos que você a conheça. Se você está conhecendo a pessoa agora, esquece. Só que muitas pessoas carregam sinais físicos de um passado conturbado. Um ex-presidiário carrega tatuagens de estar no presídio. Eu sei que alguns conseguem remover, mas, por exemplo, um ex-presidiário você vê pelas tatuagens. Uma pessoa que ela carrega, por exemplo, traços do jiu-jitsu, né? Orelha ferrada de jiu-jitsu. Enfim, é só dando uns exemplos aqui bem imbecis, tá? Vocês podem tentar achar essas marcas de formas sutis sem ser direto com a pessoa, tá? Por exemplo, você tá conhecendo uma parceira, uma pretendente na igreja, ela acabou de entrar na igreja, você sabe, porque ela te falou que ela não foi criada numa família evangélica religiosa. Checa as redes sociais. Tá? Pede logo as redes sociais. Ou se você ainda vai conhecê-la, você tá pensando em chegar nela, vá nas redes sociais dela. Observe toda a linhagem cronológica, tá? Se ela diz que é recém-convertida, vai nas fotos mais antigas de 3, 4, 5 anos atrás. Quais são os tipos de fotos? Tem foto em carnaval com roupinha provocante, tem muita foto em praia mostrando muita pele, tem fotos antigas em balada com garrafinha de Smirnoff na mão e Red Bull, não sei, de repente ela não deixa, ela apaga pra poder esconder. De repente tu pode, sei lá, puxar um Facebook antigo dela sem ela saber. Não é difícil, sabe? Se você catar o nome, se for no Facebook, você acha. Vê o tipo de música que a pessoa compartilha nos stories, sabe? De repente, músicas muito seculares vão dar um vislumbre de que ela ainda não é muito bem inteirada sobre a fé. De repente ela tá indo pra igreja por algum motivo, mas de fato ainda não abraçou a fé de verdade. Se você é um cara muito cristão, é importante que você se proponha a entrar num casamento, né? Uma relação séria com uma pessoa que ela esteja pareado, irmão, lado a lado em relação à sua fé. Se você é um cara de fé profunda, esteja com uma parceira de fé profunda, que não vai lançar mão de ficar escutando músicas, sabe, com mensagens subliminares de empoderamento, de dissidência em relação a comportamentos, né? Enfim, veja quem ela segue. Porque ela pode ocultar as fotos antigas. Ela pode fazer stories com músicas cristãs, né? Gospel, mas se você for lá nas pessoas que ela segue, às vezes ela tá lá, sabe, segue uma Anitta, de repente ela segue o que? Uma Luísa Sonza? Ela segue essas divas pop, às vezes até de repente seguir uma Rihanna da vida. Isso já diz muita coisa. Uma pessoa evangélica ferrenha dificilmente vai acompanhar uma Rihanna. Não vai mesmo acompanhar uma Anitta, uma Luísa Sonza. Não vai. Uma Miley Cyrus, de repente. É só uns exemplos aqui estúpidos, tá? Observe as roupas, tá? Sobretudo. Eu sei, de repente ela se converteu, começou a usar roupas muito, muito comportadas. Novamente, cheque as redes sociais antigas e veja como era a pessoa antes disso. E entenda, cara, que não é porque ela mudou agora que isso significa, ai meu Deus, ela mudou. Só o tempo vai dizer que ela mudou. Sabe? Imagina daqui a 10 anos ela falar, eu mudei há 10 anos atrás. Sim, o tempo comprovou, já validou essa mudança. Agora, a pessoa acabou de entrar, tá poucos meses na sua congregação. Difícil, né, cara? Não tem tempo bastante. E a igreja cobra esse negócio de, você começou a namorar hoje, bom, vamos apressar aí, tá? Pra casar e tudo mais, sabe? Não pode ficar em fornicação, depravação. É complicado, né, cara? Porque quando você fala de uma pessoa recém-convertida, você não sabe o background, você não sabe se aquela mudança é perene. Aí você vai entrar numa de ouvir o que diz o pastor de casar rápido, de noivar, sabe, rápido. Não deu tempo nem de validar se a pessoa realmente teve uma mudança. Complicado, né? Tatuagens. Oh, meu Deus do céu. Eu sei que isso aqui é muito complicado. Porque as igrejas mesmo, pelo que eu escuto falar das próprias pessoas que frequentam a igreja está tomada da cultura moderna de moda e tatuagens, sabe? Roupa de tatuagem. Então, veja, quais são as simbologias, sabe? Quais são as simbologias? Observe lugares. Tem muita tatuagem, por exemplo, em locais mais picantes. De repente ela chega na igreja com um vestido até comportado, mas tem um decote que aparece aqui uma pontinha de uma rosa, de uma mandala. Tem mandalas nas mãos, sem fazer juízo de valor, tá? Eu só tô aqui dizendo que quantitativamente as meninas que se observam na sociedade, que eu observo para ser muito mais honesto, que possuem certas tatuagens, por exemplo, no entre-seios e mandalas nas mãos, geralmente são pessoas muito mais dissidentes, presentes na cultura moderna, que não conversam muito com a fé tradicionalista cristã. Vocês podem até achar estranho ou errado o que eu tô falando, mas fica aqui o meu questionamento. Podem questionar à vontade.
Essa é a minha opinião. E os excessos, claro. Porque excessos significam dissidência. Tá? Excesso de tatuagens é rompimento com padrões tradicionalistas. Uma pessoa que ela é tradicionalista cristã ferrenha, que veio de base, ela sabe que tatuagens não conversam muito com a ideia, sabe, de uma pessoa apta a uma vida mais tradicionalista, sabe, de ter uma vida tradicional cristã. Porque isso já denota realmente rompimento com os laços do que, por exemplo, propagam as igrejas antigas, que cultuavam fé, né, e a palavra de forma tradicionalista, ao invés dessas igrejas modernas que mais parecem baladas. São só 3 pilares básicos pra vocês observarem, né? Mas qual a ideia por trás disso tudo que eu falei? Busquem parceiras completamente alinhadas com a sua fé, cara. Eu não acho mesmo, sinceramente, que seja impossível uma garota recém-convertida, não acho impossível que ela esteja sensata e esteja de coração, sabe? De corpo e alma na fé. Mas, infelizmente, é o tipo de coisa que só o tempo vai dizer. Se você é solteiro e sem filhos, você é cristão, irmão, priorize estar, ou pelo menos buscar parceiras que estejam no seu pique, na sua fase de vida. Solteiro sem filhos, busque uma parceira solteira sem filhos, para vocês começarem um 0 a 0. De repente, uma pessoa recém-convertida que está na igreja com filhos, a prioridade é geralmente os caras que estão na mesma situação, recém-convertidos, solteiros com filhos, para contrabalancear, sabe? Ou se você não se importa mesmo, não quer pensar nessa questão toda, eu não acho que isso é um fator de dar um break ali, sabe, de repente, tudo bem, mano. Você é livre, eu não vou te julgar por isso, tá? Mas a minha experiência pessoal, e pelo que eu já cansei de ler ao longo de 2 anos de canal, eu acho sensato te indicar que você comece do 0 a 0 com uma parceira também começando do 0 a 0, para evitar problemáticas com questão de ex, com questão de, sei lá, cara, com pessoas vindo, sabe, desse outro relacionamento, por causa da criança que não tem nada a ver com a situação. Para evitar essas narrativas meio complexas, é bom que você comece do 0 e não se emocione, tá? Eu sei, vou retornar a falar sobre isso. As igrejas cobram que vocês apressem as coisas. Eu sei, as pessoas falam isso desde que o mundo é mundo pra mim. Quem entra na igreja, começou a namorar, eles começam a te meio que expressionar. O pastor fala, ei, como é que vão esse noivado aí e tal. Eu já ouvi falar que as igrejas costumam às vezes cobrar no máximo 3 anos de relacionamento pra você casar, o que eu acho pouco pra um casamento. Pra um namoro, 3 anos é pouco, sabe? Pra se pensar em noivar, quem dirá casar. Tá? Mas isso aqui é um canal democrático, você pode dar a sua opinião desde que haja respeito com todo mundo na comunidade. Quero ver o que vocês têm a dizer, meus caros. Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia um Toquinho e nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.